Seja bem-vindo aqui a um crente diferente. Faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui, mas eu voltei, cara, eu voltei. E agora é pra ficar. Pelo amor de Deus, pregador, então deixa o menino rodar. Deixa o menino. Passei mais ou menos aí 2 anos sem postar nada nesse canal. Bom, aconteceram várias coisas na minha vida. Eu já casei, eu já saí da casa da minha mãe, eu já tenho minha casa. Esclarecendo pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui. Cara, eu sempre fui um cara cristão, sempre fui um crente diferente. E há uns 2 anos atrás eu não posto mais nada. Eu meio que me afastei assim das coisas de Deus, das coisas da igreja. Não me orgulho disso, estou voltando, farei de tudo para voltar, para melhorar, ser uma pessoa melhor. Para quem já me conhecia sabe como é que eu era, daquele jeitão, moleque. Para quem me conheceu nesse processo, prazer, sou um crente diferente e estarei trazendo aqui umas palavras de Deus para você. A Bíblia, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus que nunca se acaba e nunca se passa. O mundo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não se passa. Então vamos lá. João 21:3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então eles perguntaram, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Então era a quantidade de peixe que havia ali. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Isso. Galera, esse é o capítulo 21. Já tá no final do livro de João. Muita coisa aconteceu. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus pregou, Jesus foi crucificado. E nesse período, foi na época em que Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido entregue aos judeus. Para quem conhece a história de Pedro, Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era pescador. Jesus levou ele para ser pescador de homens, transformou ele. Pedro andou com Jesus, Pedro viu os milagres que Jesus fazia, Pedro viu tudo que Jesus fazia. E quando Jesus foi crucificado, Pedro entrou em desespero, Pedro não sabia mais o que fazer da vida, não tinha um propósito. Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes e que também não dava certo, porque Pedro era um pescador. E mesmo antes de Jesus, as coisas para ele já não estavam dando certo. Então ele voltou a fazer as coisas que faziam antigamente, antes de Jesus. Só que, cara, depois que você conhece Jesus, você não tem como mais voltar atrás. Você vai ter sempre aquela marca dentro do seu coração que você não vai conseguir fazer mais nada sem pensar em Jesus. Está na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo para fora. A Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Semelhante a Pedro, encontro-me eu hoje. Véi, eu vivi 2 anos sem produzir nada. Sem fazer vídeo, sem ler a Bíblia, sem nada. Cara, eu me afastei de Deus muito, velho. Não me orgulho disso. Foi muito ruim. Teólogos dizem que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento houve 400 anos sem se falar de Deus na Terra, cara. Não falava-se de Deus na Terra. Não existia. Ninguém falava de Deus. E pra mim foram 2 anos. Bicho, eu já tava ficando doido, velho. Eu já tava ficando doido, mano. Sério. E no capítulo 21, no versículo 7 de João, ele fala que Pedro estava pescando pelado, velho. Que vergonha, bicho. Olha a situação que ele chegou, olha aonde ele chegou sem Jesus. Então ele ouve falar que é Jesus, fala que é o Senhor. Ele veste a roupa com vergonha, claro, com vergonha, cara. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus tinha tirado ele de fazer. Ele voltou às velhas práticas, como já diziam muitos. Ele voltou para a embarcação, ele não a queimou. Então Pedro vai lá e veste a capa, moleque, e pula na água. E chega até Jesus. Cara, quantas vezes a gente já teve uma experiência forte com Deus, já teve algo bom com Deus, e a gente acaba voltando a fazer aquilo que a gente fazia antes de conhecer a Deus, antes de saber quem é a pessoa de Jesus Cristo. Não, eu não tô julgando você, eu não tô falando, eu vivi isso, eu tô falando isso porque a gente acaba voltando, a gente acaba fazendo. Se a gente não se preocupar, não pensar direito, não se arraigar em Cristo, a gente acaba voltando a fazer aquilo que a gente fazia antes de Cristo.
e que isso não é o que ele quer. É conhecer e continuar a conhecer, entendeu? Então Deus sempre tem um patamar a mais pra te elevar, sempre quer te dar algo a mais. Eu vou te falar a verdade, cara, esses 2 anos eu sentia muita falta de ler a Bíblia, muita falta de falar com Jesus, eu sentia muita falta mesmo, cara. Então Jesus me pegou pela saudade, e eu acredito que é assim que ele faz com todas as pessoas, ele te lembra daquilo que você já viveu, pra poder te trazer pela saudade. A palavra de Deus diz que a segunda casa é melhor do que a primeira. Então, cara, esquece o passado. Se você sentar hoje pra conversar com Jesus, ele não vai perguntar o que você fez até então. Ele vai falar, vem cá, meu filho, eu te perdoo. E ele vai te aceitar de volta. E é isso que ele quer fazer com você. Se você hoje se encontra nesse mesmo estado que eu estava, cara, senta com Jesus, conversa com Jesus. Se você precisar de alguma coisa, pode vir falar comigo. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu comigo e como eu consegui superar. Mas também não se engane que nunca mais vai ter lutas. Sempre haverão lutas. Mesmo porque a gente tá aqui, a gente não é daqui, mas a gente vive aqui. Eu acho que essa conversa tá muito séria, né? Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Então, cara, Jesus me trouxe de volta. Se ele me trouxe, ele pode trazer você também. Eu senti muita saudade, muita saudade. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui. Um pouco mais gordinho, casei e tô aqui de volta. Falou! Lembrando, pessoal, Jesus é a solução para tudo.